Vamos lá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Semana Jurídica do IESB, é um prazer tê-los conosco aqui. Hoje vou ser aqui o mediador, junto com uma pessoa muito especial para mim, que é a doutora Geilza, minha amiga de concurso, minha amiga de academia, né, a doutora em Direito pelo CEUB, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e juíza de Direito aqui em Brasília. Publicou muitos livros, não vou falar de todos aqui, né? Eu vou falar só de 3 aqui que eu acho interessantíssimo para a nossa conversa de hoje. Ela publicou o livro Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, publicou capítulos em livros também de outros temas que eu quero trazer aqui também, de diversidades religiosas e direito internacional de direitos humanos, a internacionalização dos direitos face à tensão entre as liberdades individuais e diversidades culturais e religiosas. Então, acho que é bem sobre o tema que nós queremos aqui, né? Então, doutora Geilza, seja muito bem-vinda aqui ao IESB. Nós temos aqui alunos do mestrado e alunos de graduação em Direito. Então, estamos todos aqui, todos ansiosos por ouvi-las. A professora Geilza é uma professora famosa aqui no Distrito Federal, né? Quem sabe e quem está estudando Direito já ouviu falar dela. Então, não perdi a oportunidade de chamá-la aqui para ela compartilhar conosco esse tema tão importante. Então, doutora Geilza, a palavra é sua, se você quiser compartilhar, fica à vontade, estamos todos aqui ouvindo, né? Aos alunos eu já coloquei no chat ali, se tiverem perguntas, coloquem as perguntas no chat e eu vou repassando a ela assim que possível, e se der tempo ao final, a gente consegue abrir aí algumas perguntas online, ao vivo, né, para ela, né? Deixar ela um pouquinho de saia curta com algumas perguntas, né? Fique à vontade, doutora Geilza. Muito obrigada, professor Márcio. Vou até convidar os alunos que puderem seguir o exemplo do Jean e abrir a câmera, né? A gente faz tanta aula gravada sem ver o rosto dos alunos, o Renato também já abriu. Eu vou ficar muito feliz de poder ver vocês ao vivo e ver as reações, né? Mandar um beijo aqui para o Cristiano e para a Brenda, que já disseram que já são meus alunos, então já fico me sentindo um pouco mais em casa. E agradecer muito o convite, né? Na verdade, eu já tinha planejado, a gente já tinha planejado fazer um evento antes, não deu certo, agora casou, né? Nesse primeiro dia de junho, de dar tudo certo, depois de 200 dias que passamos em maio, né? Que o mês parece que não acabava nunca. Quando o professor Márcio me fez esse convite para falar com vocês sobre direitos humanos, religião e direito penal, eu pensei principalmente em fazer algo que pudesse ser útil para vocês, né? Então, aqui a gente tem alunos da graduação e alguns alunos do mestrado, e eu queria poder despertar um pouquinho em vocês a vontade, né, de permanecer na academia, a vontade de produzir, de publicar, falando um pouquinho sobre esse meu trabalho, que já não é mais tão novinho, né? Foi a minha tese de doutorado defendida em 2014, que também depois virou esse livro que o Márcio falou, né? Que é esse livro aqui que está esgotado, mas eu vou tentar negociar com a editora para fazer uma nova tiragem, que é o livro Direitos Humanos e Liberdade Religiosa. Esse livro é a minha tese, eu não alterei praticamente nada dessa tese, só fiz algumas questões, principalmente do título, que foi uma exigência. Obrigada, Brenda, Irã, bom ver vocês. Que foi uma exigência da editora, né? Eu queria muito publicar pela editora do Senado, ela tem todo um histórico de publicar obras clássicas, né? E eu tive essa pretensão de tentar publicar ali pelo Senado, e dentro das exigências que eles fizeram, uma foi a mudança do título, que eu acho que restringiu até bastante a minha tese. A minha tese, em primeiro lugar, assim, para quem está fazendo mestrado, até pensar sobre isso, a minha tese ela segue um padrão dos trabalhos acadêmicos franceses, né? A gente tem basicamente 2 estilos assim muito grandes, que são o estilo mais norte-americano, que vem da tradição britânica também, e o estilo francês. No estilo americano, a gente tem aquele tradicional, que são as redações que a gente faz na época do ensino médio e os trabalhos que a gente costuma ver, que é aquele estilo de introdução, desenvolvimento e conclusão.
O estilo francês, ele é um estilo muito diferente, ele é um estilo espelhado, é como se você pegasse o seu sumário, a sua ideia, dividisse ele em dois e fizesse um espelho. Pode ser de ponto e contraponto ou de duas ideias apresentadas ali. Dentro disso daí, já que eu fiz esse estilo de sumário francês, eu trabalhei com a religião, e foi inclusive a partir da minha tese que eu me converti, foi a partir da minha tese que eu voltei mais para a Igreja Católica, né, estudando sobre as várias religiões. Então, eu trabalhei com a religião como um fator de irritação ao direito. Então, a minha primeira ideia, quando eu comecei a querer escrever a tese, foi de não aceitar muito as ideias do Luhmann, né? O Luhmann tem aquelas ideias dos sistemas, que o direito seria um dos sistemas íntegro, que não sofreria ali pressão, não sofreria interferência de outros sistemas. E eu estava começando a estudar isso em direito internacional e a religião me incomodava. Eu falei, de como é que você vai... Tinha acontecido há pouco tempo a questão ali das torres gêmeas, né? E eu falava, como é que se pretende trabalhar com o direito internacional sem levar em consideração as diversas religiões, as diferenças ali, que algumas vezes parecem culturais, mas que no fundo tem uma questão religiosa. E aí, a partir disso, foi que eu resolvi, foi esse meu incômodo, né, para escrever a tese. Eu mudei completamente o meu projeto que foi o que eu apresentei, que eu fui aprovada, era totalmente diferente. Eu ia falar de processo penal, eu ia falar do foro por prerrogativa de função e a questão da inexistência do duplo grau de jurisdição. Foi com esse projeto que eu fui aprovada, então era o projeto que a banca esperava, mas eu fiquei extremamente incomodada com esse assunto e mudei completamente isso daí. Então, eu vou começar a compartilhar para vocês aqui o que eu preparei e eu vou tentar falar assim pouco, na verdade. Eu vou apresentar principalmente o que trouxe para mim os verdadeiros incômodos nessa época. E só antes, fazendo um outro parênteses aqui, uma tese de mestrado, de doutorado, ou uma dissertação de mestrado, ou até um trabalho de conclusão de curso, ela pode ter mais de uma perspectiva. Eu posso apresentar um trabalho acadêmico propositivo, que eu tenha por ideia apresentar alguma sugestão, alguma solução, ou eu posso também, que foi o meu caso, apresentar um trabalho em que eu critique o que existe sem ter a pretensão de apresentar algo novo. Então, a minha ideia com a minha tese foi colocar o dedo na ferida, principalmente mostrando que a religião interfere no direito. A gente vai fazer um corte para falar o que ela interfere no direito penal, então, basicamente, é um pontinho só da minha tese essa questão, tá? O ponto central que eu trabalho, então, na tese, é que a relação da expansão das liberdades individuais e a religião, essa é a frase inicial da minha introdução, eu sempre quis colocar na introdução uma primeira frase que resumisse o meu pensamento, né? Então, essa relação entre a expansão das liberdades individuais e a religião, ela se realiza de forma pendular e é motivada por crises. O que eu quis falar aqui? Ó? Se a gente pensar na física mesmo, né? O movimento de um pêndulo, né? Então, a gente tem aqui, se eu pensasse na existência de um lado do Estado, o outro lado a religião, eles estariam sempre no movimento pendular de aproximação e de separação. Isso que eu falo desse movimento pendular. E o que faz o Estado se aproximar da religião ou se separar mais da religião? São crises. Então, uma das crises que eu trabalhei bastante foi a questão do 11 de setembro, né? Então, essa questão dos Estados Unidos terem que enfrentar a existência de um movimento terrorista, de uma questão tão séria que tinha um fundo religioso. Então, ali o Estado se vê novamente obrigado a tratar um pouquinho da religião, da influência da religião no dia a dia. Então, coloquei aqui um trecho da minha tese, que direito e religião, e foi algo que a gente começou ali na Paz de Westfália, principalmente, que teve essa ideia de secularização, de separar
o direito e a religião, o Estado e a religião, mas eles aparentemente, né, direito e religião, não estiveram assim completamente separados na história, nunca foram totalmente separados. E a relação entre ambos não pode ser ignorada. Enquanto a gente ignora, a gente está deixando de enfrentar diversos problemas, como a questão da eutanásia, a questão do aborto. Então, na verdade, a ideia é que a gente precisa analisar essa influência e enfrentar essa influência, tanto com a finalidade de tentar buscar um direito que seja mais uniforme, que a gente consiga atender mais situações, como também para lidar com situações extremas de violações a direitos humanos, como 2 casos que eu trabalho bastante ali, a clitoridectomia, né? Então, aquelas existência de mutilação mesmo genital feminina, e outras questões que a gente tem, até mesmo como o uso de burca e tudo. Quer dizer, que a gente possa realmente dizer claramente, olha, isso aqui é motivado por religião. A gente precisa trazer a religião um pouco para a esfera pública para que a gente possa discutir esse assunto e, eventualmente, propor alguma ideia, algum denominador comum, né? Então, eu coloco aqui que a relação entre direito e religião ela vai variando no tempo, dentro desse movimento pendular, em etapas de uma aproximação maior. Então, quando a gente pensa aí em Idade Média, né, no L'état c'est moi, a gente vai pensar, então, né, na figura da autoridade como sendo imbuída de uma autoridade divina também, e outras épocas de separação total. Então, uma relação de direito não, de movimento pendular, dentro mesmo daquela ideia newtoniana, é o que eu proponho ali, né? E a gente começa, então, a poder falar do papel da religião nas políticas públicas, e eu trabalho principalmente em 2 aspectos: na criação da norma jurídica e na aplicação do direito. Então, quando eu faço o sumário da minha tese, eu tento separar esses 2 momentos ali dentro dessa ideia do sumário francês. Então, a influência da religião no momento de criação do direito. Então, quando a gente elege alguns representantes que têm esse viés religioso, essa bancada atual é uma das mais, né, religiosas que se tem nos últimos tempos, e isso quer dizer alguma coisa para a gente. Quer dizer, se foi eleita uma bancada assim, a população talvez esteja esperando isso, né? Isso também é legítimo. E depois, na aplicação do direito. Então, a gente precisa pensar que essa relação sempre esteve no cerne de debates, tanto nacionais como estrangeiros, quer dizer, em outros países, como internacionais. Então, a minha proposta é que a gente tire esse véu aí de fazer de conta, né, do Estado secular, em que, com a Paz de Westphalia, a gente fala, não, o Estado é laico, a gente tem que entender o que significa esse laico, o Estado não pode falar de religião, e a gente releva a religião à vida privada. A ideia é, isso já funcionou? Realmente a religião consegue ficar apenas na esfera privada? Isso existiu algum dia? Ou isso foi um faz de conta que nunca existiu e que a gente precisa trabalhar com isso? Então, a minha crítica central na tese é em relação a isso. De novo, né, eu não quis propor uma solução, mas eu quis dizer, não está funcionando assim. Olha, né, o exemplo mais claro que a gente tem no Brasil, olha a questão do aborto. O legislador vem, prevê a possibilidade de aborto exclusivamente para casos de estupro e caso de riscos, né, à gestante, vem o Supremo e abre para a questão do feto anencéfalo. Então, quer dizer, está funcionando realmente essa separação? Será que um poder está respeitando o outro poder? E aí a gente tem algumas ideias que são interessantíssimas, que a gente vai encontrar em grandes filósofos, eu gosto muito de trabalhar com filosofia do direito, que falam que a religião, na verdade, ela é totalmente inspiradora do direito. E isso é incrível, porque, assim, principalmente em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, a gente vê com clareza isso daí. Por exemplo, o que inspirou a teoria da tripartição dos poderes foi a Santíssima Trindade, né? Então, quando a gente pensa em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso foi o que motivou a criação de 3 poderes. Então, se são 3 pessoas que compõem
à Santíssima Trindade, vamos pensar também no Estado em três poderes. Isso aqui eu não estou inventando isso, os filósofos apontam como realmente a inspiração da teoria da tripartição de poderes, dentre várias outras. Estou trazendo apenas um exemplo, eu trabalho com várias na tese. Outra coisa é o direito penal e a filosofia moral. Um exemplo é o livro Crime e Castigo. Se você pega a filosofia moral, se você vai... Eu acho que eu tinha até feito algumas anotações, que eu fiz um curso recente de filosofia moral, não sei se está nesse caderno aqui. Eu sou aquela que escreve caderno o tempo inteiro. Acho que está aqui, ó. Eles vêm tratar, por exemplo, dentro da filosofia moral, a questão da sacralidade da vida humana, de não poder se evitar a vida humana, mas na filosofia moral eles preveem, por exemplo, a legítima defesa, exceto quando é para se defender. Quer dizer, olha que inspiração que foi essa filosofia moral para o direito penal. E assim, vários outros temas são tratados, a questão até mesmo do suicídio, que como você não interfere na esfera de outra pessoa, não há como punir isso daí. Então é incrível, quando você começa a estudar filosofia moral, você fala, gente, eles criaram tudo do direito penal a partir da filosofia moral e alguns filósofos, inclusive de antes de Cristo, né? Então é muito interessante a gente ver essa relação de criação do direito mesmo a partir disso daí. Então, assim, o principal ponto de tensão, trazendo já para o direito penal, agora que eu falei um pouco sobre a religião influenciando no direito, sobre como que a gente não pode esconder isso totalmente, o principal ponto de tensão dentro do direito penal são os aspectos ligados aos domínios da vida, né? Principalmente o início e fim da vida e a questão de gênero e sexualidade. Então, aqui eu tenho pontos de tensão, porque eu tenho valores muito arraigados na religião, nas diversas religiões, e que às vezes não vão coincidir com os valores jurídicos, né? Então, o início da vida, por exemplo, né? Para a maioria das religiões, o início da vida se dá no momento da concepção. Para o direito, a gente tem outras vertentes aí quanto ao início da vida, para a biologia também. Só que quando eu tomo uma decisão de se há aborto ou não há aborto, esses diversos conteúdos devem ser levados em consideração. Então, a questão que eu proponho, né, que eu critico, é não levar em consideração. Por quê? Porque se eu não levo em consideração, eu não vou trabalhar com uma hipótese muito séria, que é a de que a população está cada vez mais elegendo parlamentares representativos de religiões. Então, a questão sobre o aborto, ela vai passar por isso. Nos Estados Unidos, deixa eu só botar aqui, ó, existem dois movimentos muito fortes, que são esses movimentos, e são movimentos acadêmicos, o movimento do lawmaking e o movimento do critical legal studies. O movimento do lawmaking, ele vai falar sobre a influência desses fatores externos na criação da lei. Então, eles vão trabalhar e eles colocam o dedo na ferida e eles falam claramente, olha, esse parlamentar, esse governador, esse não sei o que, vocês já devem ter visto isso nos debates, né? Quando tem eleição nos Estados Unidos, eles escancaram, eles falam mesmo sobre religião, eles usam claramente, eles xingam normalmente, sem nenhum problema. No Brasil, a gente tem um cuidado com isso. Foi tão grande esse cuidado que eu não sei se vocês lembram, mas quando da última eleição, a ex-presidente Dilma, ela começou falando a favor do aborto. Isso gerou um estresse tão grande que ela depois acabou falando que ela, pessoalmente, é contra o aborto. Então, ela falou isso, utilizou isso em discursos, em debates, porque ela viu que se ela continuasse se posicionando a favor do aborto, ela ia perder. E ela caiu muitos pontos na pesquisa quando ela começou a dizer que ia tratar desse assunto. Inicialmente, ela só falou que ia tratar. Agora esse assunto já volta, quer dizer, agora o candidato, né, Lula, ele toca nesse assunto do aborto
perdeu inúmeros pontos na pesquisa, gerou um quiprocó, muita gente falando sobre isso. Esse final de semana, inclusive, vai ter uma marcha contra o aborto. Então, quer dizer, isso é óbvio que interfere no direito, porque eles vão criar uma lei. E essa lei vai passar pelo valor religioso. Então, a proposta é, a gente precisa enxergar isso e a gente precisa falar disso, né? A proposta não, a crítica, né? E o segundo movimento, que não vai ser o objeto nessa palestra, é um movimento dos Estados Unidos chamado Critical Legal Studies, que aí é para aplicação da lei. Então, esse movimento pretende discutir e criticar decisões judiciais. Eu tentei fazer isso na tese também, inspirada por esse Critical Legal Studies, criticar decisões judiciais a partir da religião da pessoa. Então, por exemplo, se, e eu deixo isso muito claro, né? Se a pessoa sabe que eu sou católica e eu, eventualmente, dou uma decisão baseada na minha fé católica, se eu deixo isso perpassar para a minha profissão, o movimento Critical Legal Studies esculhamba, quer dizer, eles vão em cima, eles dizem isso aí, ela foi motivada por fator religioso, isso não pode acontecer, e eles recorrem com base nisso. Então é interessantíssimo, porque há um controle tanto do processo de formação da lei, quanto posteriormente do processo de aplicação da lei com base na religião. Tenta fazer isso no Brasil. Aqui, a pessoa vai dizer que você é baixo, que você é isso, que você é aquilo. Não é. Isso é um fator de irritação ao direito que merece ser claramente discutido. Muita dessa confusão no Brasil surge por uma ignorância quanto ao conteúdo, né, do Estado laico. O que é esse Estado laico? É um Estado que não pode falar de religião? É um Estado que não pode utilizar? Veja bem, ó, quantas vezes vocês já viram nessas decisões, né? Nessa época de videoconferência, a gente acabou vendo mais do que devia, de repente. Quantas vezes vocês não viram pessoas utilizando poesia, pessoas utilizando, né, julgadores, eu estou falando, juízes, desembargadores, utilizando poesia, utilizando música, utilizando, sei lá, inúmeras coisas como fundamento, como, né, algo que enriqueça a sua decisão judicial. Experimenta colocar um trecho da Bíblia. Vão dizer que aquilo ali é um absurdo. Por quê? Por que não poderia utilizar? Isso violaria o Estado laico? Se a gente pega a Constituição, o que a gente vai ter sobre a laicidade é o artigo 19, que vai dizer que é vedado à União, aos estados e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada a colaboração de interesse público. Então, começa aí. Primeiro, é possível uma colaboração. Por que não pode uma colaboração com relação ao processo de criação das leis? Por que não pode uma colaboração numa audiência pública no Supremo ao se decidir alguma coisa em controle abstrato de constitucionalidade? Então, a laicidade ali, o que a gente vai falar de um Estado laico, é um Estado que não tenha uma religião oficial. É isso que a gente não pode ter no Brasil. Agora, isso não significa que a gente não possa trazer a religião para a esfera pública, discutir, desde que, é claro, desde que a gente identifique que a religião está realmente influenciando em alguns fatores do direito. Então, é isso que a gente precisa ver, precisa trabalhar, é com essa questão de que nós precisamos discutir a religião sem que, para isso, a gente vá totalmente voltar a um Estado dominado pela religião, que realmente, pela Constituição, não poderia, né? Max Weber, ele tem esse trecho que eu acho muito interessante, que ele vai falar que os indivíduos modernos, e aqui até um ponto legal, né? Vocês que estão na academia, nunca tenham preconceitos a partir de ideologia, né? Não, Max Weber de jeito nenhum, não vou usar nunca. Ele tem coisas que ele fala que são boas também, né? Outro que eu utilizei outra época, que é polêmico também, Olavo de Carvalho. Ai, nossa, acho um absurdo, ele é muito de direita, não sei o quê.
mas ele escreveu algumas coisas boas. Então, não deixem, porque vocês estão na academia, né? Não deixem eventuais posições políticas interferirem na inteligência de vocês. Até para criticar, a gente precisa conhecer, né? Então, esse trecho dele eu gosto muito, embora discorde da maioria da obra dele. Os indivíduos modernos se deparam com o dilema de uma divisão entre a racionalidade objetiva dos fatos e a subjetividade racional de valores. O que ele está querendo dizer isso? Eu não consigo ter um indivíduo, porque não é da essência do ser humano, que seja puramente objetivo ou que seja puramente subjetivo. O ser humano, tradicionalmente, ele vai viver esse dilema. Esse dilema acaba se encontrando muito a partir dessa questão da religião como algo que religa, né? Algo que a gente parece que está realmente buscando uma relação com algo maior, algo superior a gente, e nesse sentido a gente acaba tendo que pensar até que ponto um ser humano ou um Estado conseguiria viver sem a religião. E aqui, para finalizar, eu entro num ponto que agora está até gravando, vou tentar falar menos rígida do que eu pensava em falar, que é a questão do ativismo judicial e, especificamente, o caso do aborto do feto anencéfalo. Veja, eu sou juíza. Eu, em várias vezes, tive que atuar, como qualquer juiz, na lacuna da lei, na ausência de lei, algumas vezes contra, né, algo que está escrito diretamente na lei, mas cuja interpretação viola princípios, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu era juíza substituta em 2003, né, junto com o Márcio, e eu fui para a primeira vara civil, eu só queria ficar em vara criminal. Quando eu fui para a primeira vara civil ali para atuar, tinham aqueles casos de prisão do depositário infiel, né? Então a pessoa não pagava a prestação do carro, em 2003 era assim, né? Pasmem, a pessoa não pagava a prestação do carro e ela era presa. A gente tinha que expedir mandado de prisão para a pessoa que não pagou a prestação do carro. E quando eu me deparei com o primeiro caso, assim, sabe quando você trava? E eu fiquei, viu, Márcio, era segunda vara civil, que na época era um caos. E eu não conseguia trabalhar, porque eu falava, gente, eu não vou conseguir. Veio pronto, né? O assessor minutou. Eu falei, não pode. Eu tinha saído de vara criminal, que eu já estava um tempão. Falei, não é possível. Eu prendo um tanto de estuprador, um tanto de homicida, suicida não, estuprador, ladrão. Como é que eu vou prender um cara que atrasou a prestação do carro porque estava num período de crise, como sempre esteve, né? E nesse primeiro caso que eu atuei, eu dei uma decisão gigantesca declarando incidenter tanto a inconstitucionalidade da prisão civil do depositário infiel. Esse meu caso foi um dos precedentes que o Supremo que levou o Supremo a acabar reconhecendo a inconstitucionalidade dessa prisão. Então, não é que eu seja contra o ativismo judicial, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que já atuei diversas vezes numa situação de ativismo. Porém, a gente tem que pensar que atualmente a gente tem, e eu deixei esse vídeo aqui para tirar o meu um pouquinho da reta, eu vou colocar aqui para vocês depois, né? Esse vídeo aqui é um vídeo bem recente do Ives Gandra Martins Filho, né, que é o ministro do TST, e que ele fala as coisas que eu gostaria de ter falado, né? Ele fala com todas as letras que o que o Supremo tem feito em vários casos, dentre eles o caso do aborto do feto anencéfalo, é entrar totalmente na seara de outro poder. Então, o Supremo ele tem se arvorado ali num poder superior aos demais, um poder moderador que tem que controlar os outros dois, sendo que ele é um dos três poderes. Então, como que ele se arvora ali no moderador de todos os outros, na última palavra sobre tudo, na pandemia a gente viu o Supremo decidindo sobre tudo, né? Inclusive se poderia ou não entrar no país sem teste de Covid ou não. Então, a gente tem inúmeros casos. Mas o precedente do aborto do feto anencéfalo chama muita atenção, porque a gente precisa pensar por que o legislador não autorizou o aborto do feto anencéfalo. Foi realmente
porque houve ali, né, uma lacuna de formulação. O próprio ministro Gilmar, ele traz isso da Suprema Corte ali da Alemanha, né? Houve uma lacuna de formulação ou houve um silêncio eloquente? Isso era ele que falava bastante, até hoje ele fala, aliás. Será que o legislador não legislou porque não quis legislar realmente, não quis atuar nisso e está dentro do seu poder? Ou será que realmente havia uma lacuna? E se há uma lacuna, o Supremo poderia ter atuado nessa lacuna, nesse tipo de lacuna, ou deveria ter fixado um prazo para que se legislasse e se discutisse sobre isso? Então, o direito penal especificamente tem sofrido essas interferências religiosas, tanto inicialmente na hora do processo de elaboração das leis, como posteriormente. Um dos casos que eu trago na tese é uma decisão de um juiz que ele, pelo menos ele foi honesto, ele indeferiu, foi antes da decisão do Supremo, ele indeferiu um pedido de aborto do feto anencéfalo e ele falou com todas as letras, contraria a minha convicção cristã. Que bom que ele falou isso, porque a partir do momento que ele fala, ele abre um espaço para discussão. A partir do momento em que ele fala isso, ele abre um espaço para um recurso. Agora, se a gente mascara tudo, e a gente tem inúmeras formas de fazer, uma delas é o tal do princípio da proporcionalidade, que eu digo que é a varinha mágica, né, do direito penal, que você usa para tudo. Você quer prender alguém, usa proporcionalidade. Você quer soltar, você usa proporcionalidade. Então, é muito melhor que você consiga escancarar isso daí. E aí, assim que eu terminar de compartilhar, eu vou passar esse link para vocês assistirem o que ele fala, né, sobre o Supremo. Eu fiz um resumo, ele fala de forma muito contundente, muito bacana, que eu concordo bastante com a posição dele. E a gente, às vezes, fica nessa coisa, nossa, vale a pena, né? A gente, principalmente na primeira instância, né, Márcia? A gente tantas vezes trabalha tanto e aí chega e vê o sistema jurídico sendo todo feito de forma diferente, né? Por exemplo, o juiz não pode prender de ofício mais, né? Desde a lei anticrime, o juiz não pode mais prender de ofício, mas se for ministro do Supremo, pode. O juiz não pode determinar um inquérito, mas se for ministro do Supremo, pode. E a gente vê isso daí muitas vezes, eu até, né, como juíza, me revolto. E para eu não ficar tão revoltada, eu vou terminar com uma frase que eu espero que vocês levem para a vida de vocês, assim como eu trouxe para a minha, que é uma frase do Eduardo Galeano, que ele fala da utopia, mas eu vou mudar aqui para a justiça, né? A justiça está lá no horizonte, então a gente pensa aquilo lá longe, né? Eu me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e a justiça corre 10 passos. Por mais que eu caminho, eu jamais alcançarei. Para que serve a justiça, então, né? Serve para isso, serve para que eu não deixe de caminhar. Então, a ideia da gente conseguir discutir esses temas, mesmo que a gente tantas vezes, como acontece comigo, mesmo que a gente tantas vezes fique indignado e ache que a gente está fazendo tão pouco e que a gente está enxugando gelo, isso serve pelo menos para que a gente não pare, para que a gente continue continue caminhando. É isso, então, muito obrigada e fico à disposição para as perguntas de vocês. Muito obrigado, Geilza. É um prazer realmente sempre ouvi-la. Esse tema tão interessante, né? Essas irritações que nós recebemos de outros setores no direito esconder um sol com a peneira, se você falar que religião, valores sociais não afetam a criação e a aplicação da lei, né? Como você disse aí, o juiz foi honesto em dizer, né, não concordo com o aborto por causa da minha convicção, né, e a gente vê que muita gente esconde, né, essas convicções no texto, utiliza de artimanhas jurídicas, argumentações e outras para esconder os seus valores no dia a dia, né. Parabéns aí pela exposição, realmente muito bom ouvi-la, saber da sua tese, né, do seu livro. Pena que está esgotado, mas isso é prova de que o texto é bom, né? Já, se não me engano, já qual a tiragem que tem? Nem sei, Márcio. Eu fiquei sabendo, na verdade, que estava esgotado por um aluno que me falou que tinha tentado comprar e não conseguiu. Então, não sei, mas eu vou atrás disso para tentar conseguir outra tiragem. Ótimo, muito bem, né?
E aí eu abro a palavra para os alunos do mestrado, se tiver alguma pergunta, comentários, vamos conversar. Levanta a mãozinha aí que eu passo a palavra. Vamos lá, Irã. Boa noite, colegas, professora e professor. Adorei a explanação, principalmente porque eu sempre questionei muito isso e achei legal você falar a parte de voltar a ser católica, né, depois de ter feito os estudos. Então, isso mostra que foi bem profundo, né, esses estudos. É mais assim, é só para saber se talvez você conseguiu ou fez algum estudo relacionado assim a... Porque quando a gente entra em algumas religiões, a gente sabe a origem, mas se você conseguiu chegar na fonte de quando começou a religião e o poder estarem juntos, ou não, entendeu? Porque quando a gente começa a falar, vamos para a parte católica, então a gente já vem lá há 2000 anos e até um pouco mais, né, se for para os outros lados. Se a gente for para o lado grego, os romanos, aí tem outros também que sempre a religião estava junto. Se teve algum estudo, ou talvez alguma coisa que mostrou que talvez isso estava separado, né, a religião da política, que eu acho que não teve, né? É uma suposição, né? No direito internacional, eu começo especificamente com a questão da paz de Westfália, ou seja, o que eu quis demonstrar foi o momento em que houve um acordo internacional, né? Houve um pacto internacional para que se separasse, para que se criasse um Estado secular, separando o direito da religião. Aí é que está, Irã, olha a diferença, e de repente você pode ter ideia de como que você quer fazer a sua dissertação. Como a minha dissertação foi nesse modelo francês, a gente não usa histórico. No modelo francês, o histórico é bem irrelevante, até eles não gostam, assim, eles acham uma coisa que enfraquece o trabalho acadêmico. Já no modelo americano, modelo mais inglês, o histórico é algo essencial, né? Então, assim, muitas dissertações começam com aquele histórico. Eu não fui atrás. Então, eu usei como marco inicial mesmo a paz de Westfália para falar, ó, a partir daqui, em tese, era para ter totalmente a separação do direito e do Estado, né? Do Estado e da religião, aliás. Aconteceu? Então foi isso que eu trabalhei. E aí eu fui vendo que nesse momento inicial da celebração da paz a gente teve uma separação maior, em outros momentos houve uma aproximação maior e ficou nessa questão do pêndulo, tá? Agora o início exatamente não sei te dizer. Acho que está sem microfone. Não, muito obrigado. E, inclusive, me abriu os olhos dessa outra forma francesa. Eu já vou até fazer uns estudos que eu achei interessante, que já parte para uma outra linha, né? É muito legal. Depois, se você quiser me mandar um direct lá no Instagram, eu te mando pelo menos a foto do sumário para você ter ideia de como que se faz. Perfeito, vou mandar mesmo. Ótimo, muito obrigado. Quem mais, colegas? Mãozinha aí, quem vai levantar? Não? Ninguém tem pergunta sobre isso? Então eu tenho. Ou foi muito claro ou ninguém entendeu nada. Um dos dois, né? Então eu tenho, então. Quando a gente estuda a introdução ao estudo do direito, lá atrás, né, primeiros anos, primeiro semestre do direito, né, nós temos as primeiras lições sobre o direito, né, o nascedor do direito mesmo, né, quando você vê direito cuneiforme, as codificações todas, a gente vê que muito da religião é transpassado para o positivismo, né? E nos seus estudos você conseguiu identificar a razão da divisão, dessa separação, porque a gente vê que o direito vem, né, junto com a religião. A gente vê que a religião tem quase tudo copiado, né? Quando você estuda o direito islamita, o direito hebraico, a gente vê o direito indiano, todos eles você fala, pô, depois foi codificado tudo isso virou codificado. Os maiores princípios das nossas leis, principalmente em direito penal, que a gente lê o Código Penal de hoje, a gente vê lá atrás que já existia no hebraico, já existia no islâmico, já existia tudo isso. Então, não há como fazer essa divisão, essa separação que a gente tanto prega. Não sei se você conseguiu enxergar isso. O direito romano, acho que é um dos principais exemplos também, né? A gente vê muito claramente essa inspiração. Aliás, a gente vê, inclusive, assim, se a gente pegar os próprios mandamentos, né?
os 10 mandamentos, quase todos eles são crimes, né? Então, não Exatamente. matarás, matar alguém é o crime de homicídio. Então, a gente acaba vendo essa relação assim extremamente forte mesmo entre ambos. No direito internacional, precisamente essa ideia dessa separação, e não vamos mais tocar no assunto de religião, veio com a Paz de Westfália. Em cada um dos países, a gente vai ter uma história diferente, né? Então, em cada um dos países, a gente vai mudando, vai tendo uma história diferente da religião com aquele estado em si, mas acabou que na maioria deles, né, nos estados democráticos de direito, a gente verifica essa pretensa separação, né, como uma forma até de subsistência do Estado mesmo, né? O Estado entende que para que ele possa subsistir apesar das diversas religiões, ele tem que dizer que ele não tem nenhum perfil religioso. Então aí eu consigo conviver com as diversas religiões sem que exista uma religião oficial. Então, a ideia do Estado laico, que eu, por exemplo, sou totalmente a favor, é essa ideia do Estado não ter oficialmente uma religião. Proteção de todas, né? Para proteção de todas, o que não significa que esse Estado não possa discutir com as diversas religiões. Então, se o empecilho, vamos supor, a questão da eutanásia, né? Então, se o empecilho, a aceitação da eutanásia tem sido os valores religiosos, vamos chamar as religiões, então, para discutir sobre isso? Vamos discutir, vamos fazer uma religião aqui, uma discussão aqui entre religião e o pessoal da medicina, da biologia, para discutir essa questão do fim da vida, né? Questão de automutilação com cirurgia, por exemplo, de retirada de pênis. Então se a gente demorou no Brasil para começar a fazer isso, era por causa de uma questão religiosa? Então vamos chamar as diversas religiões para tentar discutir sobre isso e falar isso de forma mais clara, né? Falar isso de forma mais categórica. Ótimo. Agora eu vou te colocar numa situação de saia justa. Qualquer coisa a conexão cai. É bom assim quando tá assim, fala, e a internet pifou, né? Tá, já te passo a palavra, Jean. Só quero você colocar você em saia justa, né? Lógico, é um bate-papo, uma conversa aqui sobre o tema. Se você não quiser responder, fica à vontade sobre isso, né? Nós sabemos que por causa dessas bancadas, né, desses setores específicos, a gente não pode nem falar setores específicos, que são bancadas mesmo, né, elas impedem o desenvolvimento de muitas teses, né, de muitos, vamos dizer assim, discussões, né, ou seja, nem chega a discutir por causa que faz parte ali daquela ideologia, né, de tal ou tal religião, ou ideologia de tal ou tal bancada, não chega a discutir. Como que a gente pode, então, como instrumento de uma sociedade democrática, romper essas discussões? Porque nós sabemos que o Código Penal está no Congresso há mais de 10 anos e eu já ouvi falar, estive lá no Congresso junto com o Greco na época, e falou assim, não, isso não vai para frente porque a bancada da igreja não quer. Ponto. Como que a gente rompe isso, então? Porque essa conversa nem chega a existir, isso que você está dizendo, né? Vamos chamar para conversar sobre o fim da vida. Nem chega a existir essa conversa porque a bancada não quer. Ponto. Pois é, Márcio, isso é uma coisa que eu até tento tratar um pouco na tese, mas é algo difícil, porque você não tem como documentar, né? Certamente, você não tem como dizer, é porque a bancada não quer, porque o pessoal da bancada protestante, a bancada evangélica, está impedindo. Você não tem muito como dizer, porque é uma situação de omissão, de vácuo, né? Agora, existe isso aí que na Alemanha se fala de um silêncio eloquente, quer dizer, as pessoas validamente, né? Legitimamente, escolheram seus representantes. Se os representantes não querem pautar um determinado assunto, sinal de que essa bancada ela é maioria e representa a maioria dos eleitores. Então, quer dizer, eu não posso eventualmente obrigar. Talvez o Supremo pudesse ter utilizado isso na situação do aborto do feto anencéfalo para dizer que houve uma omissão legislativa e fixar um prazo. Então, isso seria o máximo ali. Então, fixar um prazo para que fosse legislado sobre o aborto do feto anencéfalo. Porque o silêncio, para mim, pelo menos, diz muito.
Quer dizer, se está havendo um silêncio e se eles foram eleitos legitimamente, eles estão representando aqueles que não querem que isso seja discutido. Exatamente. Agora, o que seria um ativismo judicial legítimo? Estabelecer um prazo. Esse assunto precisa ser discutido. Quando você estuda a DPF, você vê que esse é um dos primeiros efeitos práticos, né, da DPF, que seria fixar esse prazo, né? Porque agora, o Supremo não faz, né? O não Supremo faz, isso que eu legislar. falar, não faz, né? No voto do Celso de Mello mesmo, na questão da homofobia, ele coloca, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem 5 posições para a gente decidir aqui em termos de ADPF, mas ele pega e vai no último, vou fixar logo, né? Ou seja, não dá prazo, não intima, não espera o silêncio depois da decisão, não faz nada, já dá a decisão, já definindo, que é o que você falou, a questão do ativismo, né? Mas ainda não fugindo do assunto, eu tenho alguma dificuldade com isso, com os meus botões, né? A culpa é sua, Geusa, sem dúvida alguma, porque desde que nós nos conhecemos, a gente tem conversa sobre academia, e eu estou na academia, é uma das grandes satisfações da minha vida, mas se deve muito a você também, porque sempre me incentivou a fazer o estudo, mestrado, doutorado, tudo isso, né? Então, de público aqui, eu agradeço sempre essa sua espiritualidade de nos remeter à academia. Então, eu estou aqui por causa de você, a culpa é sua. É engraçado, Márcio, porque assim, a gente tem uma geração, acho que a maioria aqui tem ou pais ou avós que já são mais velhos e que eles ficam mais assim, eles querem, o meu pai está muito nessa fase assim, eles querem trazer problema para a gente, né? Então eles ficam assim, meu pai, nem que seja ontem, ele perturbou a gente o dia inteiro com o negócio do imposto de renda, o dele já tinha sido entregue, mas ele mandava mensagem, hoje é o último dia, você viu para mim se não sei o quê, você viu aquilo outro, e eu penso muito nisso, eu falo, gente, eu não quero ser esse tipo de velho que fica dando problema para os outros. Eu quero ser uma velha sábia, né? Para que lado for. Então, eu quero estudar o resto da vida para que quando as pessoas venham falar comigo, venham para pedir, para perguntar coisa, para querer ouvir minhas histórias e tal. A gente tem uma geração de idoso que é terrível, né? Que eles acham que ser útil é trazer problema para a gente. Falei, Deus. Então, assim, para mim, isso de estudar, esse espaço acadêmico é algo que tem que ser para o resto da vida. Então, incentivo muito. Embora, né, por exemplo, eu hoje em dia não estou na academia propriamente dita, né? Não estou em mestrado, em doutorado, porque por inúmeras circunstâncias eu acabei indo mais para essa área de preparação para concurso. Me sinto com uma missão ali, então ainda vou ficar mais algum tempo ali, mas sempre estudando, sempre tentando acrescentar, ainda mais no direito, né, gente? Eu falo, olha, naquele filme O Poderoso Chefão, tem uma cena que é muito engraçada, que o filho dele fala que quer ser alguma coisa que eu não me lembro o que era, e que aí o velho do Poderoso Chefão fala assim, você vai fazer o que você quiser, mas me traz o diploma de direito. Depois do diploma de direito, tu pode ser o que tu quiser, mas tu tem que trazer o diploma de direito. E eu falei muito isso para o meu filho, né? Porque não sabe o que vai fazer? Beleza, pode ir vender sanduíche na praia, mas eu quero o diploma de direito. Porque você entende mais da vida. Exato. Era uma faculdade que deveria ser obrigatório para todo mundo, exatamente. Né? Eu falo isso para minha filha, né? Ela faz passa a ter uma visão diferenciada. Eu falo para ela, o curso do curso é o direito. Ao invés de estudar essas coisas de física avançadíssima, gente, a minha filha está no primeiro ano do ensino médio. Aí ela tirou uma nota baixa em física. Eu falei, deixa eu ver o que cai. Um elevador está descendo na velocidade tal, uma bolinha é jogada embaixo do elevador. Ele quer saber quanto tempo o elevador gasta para pegar na bolinha. Para que diabos estudar isso se a pessoa não vai ser engenheiro, não vai ser não sei o quê? Vai estudar direito civil, direito constitucional, que vai usar a vida inteira, não é? É revoltante. Mas tá lá, deixa eu fazer a última provocação antes de passar a palavra para o Jean e para o Renato. Porque o Renato escreveu um livro ali, mas você vai falar, Renato, você não vai escrever aí e ficar na boa, não, tá? Ainda falando sobre essa questão das bancadas e das minorias, né? Nós estamos, então, aí com uma bancada religiosa, né? Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé, cada um tem a posição da religião na sua vida, né? Mas muitas vezes nós estamos vendo que a minoria não está sendo atendida, né? Essa parte, usar o exemplo que a gente falou agora da homofobia, né?
essa negativa, né, do Congresso Nacional, das bancadas, em tocar no assunto, em não discutir, não é um silêncio eloquente ou realmente é negativa do direito? Porque o STF, quando entra nessa situação, ele já parte do pressuposto de que não é silêncio eloquente, né? Porque quando é silêncio eloquente, é aquela situação, ele encontra o assunto e fala, não vou legislar sobre isso, e engaveta, ou dá uma decisão dizendo, nós não vamos tratar disso, e aí o projeto não passa nas comissões. Agora, o problema é, está lá no Congresso, não vai à frente e não se decide. Essa parte do STF entrar, então, estaria legitimado, sem ser aí um ativismo? Porque são temas sensíveis que, no meu entender, completamente deveria ser poder legislativo, eu concordo. Tem que ser poder legislativo, porque é o povo que elegeu, cada um tem as suas convicções quando elege, e a bancada reflete isso. Agora, ele não faz, né? Ele nem chega ao debate. Isso, particularmente, no meu entender, não é silêncio eloquente, né? É realmente lacuna, porque ele não quis legislar. Porque professor, posso completar o raciocínio e a pergunta? Espera um pouquinho já. Quando você estuda, principalmente lá atrás, Carlos Maximiliano, em interpretação do direito, coisa bem básica lá atrás, você fala, às vezes o legislador adentra o assunto, mas propositalmente deixa aberto para justamente nós, que estamos estudando todos os dias e aplicando direito, aplique de acordo com a realidade social. Mas o legislador fez, e a gente está vendo que não está fazendo sobre isso, e as minorias não estão sendo atendidas pelo Estado que deveria atendê-las. Diga, Jean. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite, professor. Na verdade, o questionamento, professor, é mais ou menos no mesmo sentido. Diante de uma maioria, muitas vezes, contrária ao posicionamento das minorias, talvez a justiça seja a última ratio dessa minoria. Então, assim, a busca pelo direito, porque, de fato, o STF atua quando ele é requisitado e quando ele é a última ratio daquele que necessita do atendimento de um pleito que ele caracteriza ou que ele entende que a Constituição, nos seus princípios fundamentais, defendem. Então, assim, na verdade, aquilo que muitas vezes parece uma invasão de outro poder pode estar sendo a defesa daquilo que a Carta Maior está dizendo que é válido. Então, assim, eu entendo, muitas vezes as pessoas colocam e eu entendo como um carimbo no STF de ativismo judicial, e que muitas vezes eu entendo que é defesa de um propósito de uma minoria, que não é atendida de forma nenhuma. Então, é a última ratio que essa minoria tem. Então, assim, eu acho que se a gente analisar sob o ponto de vista da defesa dos princípios fundamentais, muitas vezes se justifica aquilo que é feito. Então, assim, no mesmo sentido do que o professor está dizendo. E, por outro lado, também seria uma invasão de privacidade determinar um tempo para que de privacidade, não, de um poder sobre o outro. Da mesma forma que tomar uma decisão, se colocar um prazo, estaria da mesma forma também invadindo o poder de outro poder, né, para ser redundante. Certo. Bom, olha só. Primeira coisa, a questão do comportamento do Supremo. Não, válido. Eu acho que até acho bom que tenha gente ainda que defenda ali a postura do Supremo. Acho que o legal é a gente compartilhar mesmo diferentes ideias, e a gente teria que analisar realmente inúmeros casos para saber, né, se houve uma interferência eventual da religião no parlamento ou não, tentar descobrir qual foi o motivo da ausência de legislação sobre um determinado ponto, saber se realmente essa ausência eventual de uma proteção à minoria decorre do próprio sistema democrático, porque a democracia, ela realmente é o governo da maioria. Então, quer dizer, até que ponto também está sempre protegendo a minoria, às vezes pode ser antidemocrático, mas aí é uma questão que Habermas traz muito e que eu acho que no Brasil seria algo bem diferente, bem difícil da gente pensar numa implementação.
Agora, o que eu vejo aí, pegando o exemplo do Márcio em relação à homofobia, o meu posicionamento especificamente é que muitos desses temas de minoria são nomes da moda, mas que há tipo penal para isso. Então, o que a gente tem, muitas vezes, é uma produção legislativa, como a gente teve desse caso da Mariana Ferrer, agora já estão falando de uma lei desse menino que foi morto por um vereador de São Paulo. Quer dizer, a gente tem inúmeros casos que são muito mais uma visão de um direito penal simbólico, quer dizer, eu vou dar uma satisfação para a sociedade que está extremamente insatisfeita com a postura do poder público como um todo, a partir de uma lei de direito penal que é a mais barata que tem. Por quê? Quando eu legislo no direito penal, eu legislo na esfera da primeira dimensão dos direitos fundamentais. Então, a primeira dimensão, ela vai tratar das liberdades. Então, aqueles direitos de primeira dimensão, quando eu faço um tipo penal, eu atuo só neles. Por que é o mais barato? Porque os direitos de primeira dimensão, eles importam simplesmente numa atuação legislativa, diferente dos de segunda dimensão, em que eu tenho que ter tanto o aspecto da prestação normativa como o aspecto da prestação material. Então, por exemplo, quando o Estado se obriga a dar educação, que é direito de segunda dimensão, ele não só tem que colocar isso na lei, como ele tem que construir creches. É muito mais caro legislar em termos de direito de segunda dimensão. Primeira dimensão é muito fácil. Então, eu vou criar um tipo, agora o tipo dando o exemplo do homofobia. Precisava? Eu até fui ver, a gente tem, por exemplo... Só fazendo um parênteses aqui, Geilza, né? Quando você lê o acórdão, você vê claramente uma contradição, porque ele diz que é omisso, ele diz que o Estado é omisso em não legislar, e diz que tem lei para fazer a interpretação. Aí você fala, pelo amor de Deus, né? Aí... É a 7.716, exato. A gente pode ter até, a depender de como que a homofobia se demonstra, que ela acontece no caso concreto, aí eu posso falar eventualmente em injúria, eu posso falar eventualmente em lesão corporal, eu posso falar em homicídio, quer dizer, eu preciso efetivamente de uma lei nova, e aí, se eu preciso, essa lei nova que precisa, se eu chegar à conclusão de que eu preciso, ela vai ser a partir de uma atuação do Supremo? Quer dizer, então, assim, eu não estou trazendo soluções, tá, gente? A minha ideia mesmo é que a gente possa pensar nisso. Quer dizer, será que isso está certo? Será que esse sistema, do jeito que está acontecendo, está ok? É desse jeito que é para ser mesmo? Ou será que a gente teria que trazer essa discussão de forma muito mais clara, inclusive, por que os ministros decidiram daquele jeito? Por que determinado ministro, e aí colocar um nome mesmo, né? Eu fiz isso na minha tese, em relação ao aborto do feto anencéfalo. Então, quer dizer, a gente ter a coragem, eu falei, não, isso aqui é academia, eu posso falar. Eu estou no ambiente acadêmico, mesmo sendo juíza, eu posso criticar. E critiquei inúmeros ministros, dizendo, olha aqui, esse ministro aqui, fui atrás até de saber a religião deles. Esse ministro aqui está representando tal religião. Então, o que eu estou propondo é que a gente discuta isso, mas que discuta claramente e sem medo. Se ele decidiu a partir de uma posição religiosa, que eu possa discutir sobre isso. É só isso daí, porque nenhum agente público está impedido de ter religião. O que ele está impedido, eventualmente, é de sobrepor as suas funções por causa de uma religião, né? Agora, ele fingir que não tem e decidir com base na religião é o grande problema. Entendeu? Então, só colocando aqui os problemas para vocês mesmos. Eu costumo sempre dizer para os alunos, né, principalmente os alunos de graduação, Geilza, até por experiência própria, né? Hoje sou magistrado, mas eu fui mecânico, fui vendedor, fui... O Márcio, ele tem uns 200 anos, que ele já foi tudo. Então, eu sempre costumo dizer que a caneta do magistrado carrega todo o peso da sua experiência de vida, né? E por que não? E é óbvio que carrega também a sua experiência religiosa, né? Desde que você nasce ali, você tem uma experiência religiosa com a sua família, pois você pode mudar, metade da minha família mudou de religião, né? Eu nasci católico, sou católico, mas metade da minha religião da minha família já não é mais católico, já tem outra religião
né? A outra metade também já não é. Então, você vê, assim, 3 religiões dentro da mesma família, e todas convivem plenamente bem, nós somos né? 3 irmãos, um católico, um evangélico e uma espírita. Pois é, Tá tudo certo. a gente convive bem. Então, mas o que eu quis dizer, Geis, é que a gente carrega na caneta do juiz, né, todos esses valores que nós temos. Então, é realmente tampar o sol com a peneira, dizer que a gente não coloca na nossa decisão algo daquilo que pensamos religiosamente ou da experiência, né? É mentira falar que não, né? Então, acho interessante esse ponto que você falou assim, vamos então abrir, né? Escancarar isso, porque a religião, como eu disse desde o início, ela originou muito do direito, e muito do direito é com base no que houve na religião no passado, né? Então, não há como a gente se distanciar disso. Muito, muito feliz em ouvi-la a dizer isso, que nós temos que realmente discutir a religião novamente e não se afastar dela disso, né? Fico muito feliz. E agora eu vou passar a palavra ao Renato para ele traduzir o livro que ele escreveu no chat. Vamos lá, Renato. Boa noite, professora Geilza. Boa noite, professor, Boa colegas. noite, Renato. Obrigado pela apresentação da senhora, professora. Muito interessante o tema. Realmente é um tema que não é muito abordado, né, de maneira ostensiva, né, e precisa realmente ser pensado. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, professora, a respeito dessa apresentação. A ideologia, né, a ideologia ela é intrínseca, né, ao ser humano e à própria formação do Estado, né, porque o Estado é formado por grupos, né, por interesses, né, de vários segmentos sociais. Ele não surge do nada, é uma ficção jurídica, mas tem efeitos concretos, né, e a sua atuação, a atuação estatal em qualquer dos poderes, sofre essas influências ideológicas, religiosas. Eu acho que tentar fechar os olhos para isso é querer se enganar, né, como muito bem a senhora abordou aí. Contudo, professora, se nós tivermos, né, por horizonte, assim, aquela ideia, né, de que o agente público, qualquer que seja ele deve buscar atender aos interesses coletivos da sociedade em que ele está inserido, né, do Estado, ali, que coloca o direito para ser cumprido. Esse agente público deve, portanto, buscar os princípios básicos, né, políticos dessa sociedade, normalmente retratados numa Constituição. Quais seriam, então, os limites práticos, né, falando numa perspectiva bem empírica, quais seriam os limites aceitos pela nossa sociedade brasileira atual, né, na produção e na aplicação do direito, tanto o papel do legislador quanto do julgador, né, em termos de limites dessa influência religiosa? Quais seriam esses limites, objetivamente falando? É claro que todo julgador, todo legislador, ele produz e sofre influência de valores e de crenças, né? Tanto pessoais quanto até de grupos, né, que eventualmente ele integre na sociedade. Mas quais seriam parâmetros aceitáveis, né, para se estabelecer os limites na sua atuação, né, enquanto agente do poder estatal, nessa seara religiosa, né? Renato, excelente, gostei também do texto aqui que você escreveu, já vou separar para publicar no livro. Mas muito boa pergunta. Olha só, vou até te responder com 2 casos concretos, um, inclusive, que eu vou ter que decidir recentemente, né? Tem uma lei nova, de que o legislador não tem o que fazer, fala, vamos dar trabalho para os juízes. Tem uma lei nova sobre o descarte dos embriões, né, de fertilização in vitro. E essa nova lei, ela muda, que antigamente, por exemplo, você e sua esposa resolviam fazer fertilização in vitro, e aí foram ali manipulados, vamos supor, 6 embriões, tá? Vocês implantaram 2.
Nasceu um filho, sobraram 4 embriões ali prontinhos, tá? E antigamente, depois de um certo tempo, você podia descartar, para não ter que ficar pagando a clínica, né? Tem um pagamento anual e tudo. Você poderia simplesmente descartar. Agora a gente tem que autorizar, sabia, Márcio? Agora não pode mais, as partes que são, né, ali, entre aspas, o dono, os donos ali, não podem mais, tem que ter uma autorização judicial. E isso, claro, né, porque Deus tem dessas, caiu na minha vara o primeiro caso. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, como é que eu vou mandar descartar uma vida? Como é que eu vou dar uma decisão dizendo, né, determino que se jogue fora uma vida? É totalmente contra os meus valores religiosos. Bom, se eu tenho uma decisão, uma lei dizendo claramente que o juiz tem que autorizar, eu não tenho uma opção de negar de acordo com a lei, eu não vou me dar por suspeita e eu vou ter que autorizar. Antes, porém, eu marquei uma audiência de conciliação para tentar ver se é isso mesmo e etc, né, até para ouvir as partes. Eu gosto muito de audiência para ouvir as partes e tudo mais. Tive um outro caso também que foi de testemunha de Jeová. Então, tinha um rapaz, um senhor, que ele estava internado e ele precisava da transfusão de sangue. A esposa dele, que não era testemunha de Jeová, queria fazer a transfusão, e o irmão, a família dele era toda testemunha de Jeová, diziam que não iam fazer de jeito nenhum aquela transfusão. E caiu na minha mão, eu falei, não é possível, né? Eu vou respeitar a religião deles ou eu vou impor a minha ali, né? E graças a Deus eu consegui um acordo nesse caso. Olha, só eu mesmo para conseguir um acordo, uma coisa doida. Porque o tal do irmão era gêmeo. E aí eu falei para ele, isso é gêmeo, não tem sangue impuro, é o mesmo sangue. E aí ele entendeu, não sei nem se ele foi depois excomungado, eu não sei como é que é, entre os testemunhos de Jeová por causa disso, mas ele acabou, ele doando sangue para transfusão, eles nem tinham pensado nisso e fizeram ali. Mas, enfim, um dos limites é a lei, um dos limites muito óbvios, né? O outro limite que eu acho é a necessidade de motivação das decisões judiciais. Motivar uma decisão judicial é uma motivação clara, que respeite as partes. Então, assim, o limite é você não omitir. Então, você dizer claramente quais são os valores. Esse desembargador foi engraçado porque eu, na tese, estou criticando todo mundo e ele eu elogio. Quer dizer, a decisão que seria a mais feia, porque ele se baseia na convicção dele, mas é a mais certa no sentido de honesta. Ele está dizendo exatamente o que é. Então, a parte pode recorrer dizendo, olha, isso não é um fundamento válido. A parte pode impugnar aquilo ali. Agora, se ele pegasse e criasse um monte de subterfúgio e não falasse o verdadeiro valor, a parte não conseguiria nem recorrer, não ia conseguir mudar uma decisão. Então, eu acredito que não há uma resposta correta para a sua pergunta, mas alguns limites que a gente pode pensar são esses. Primeiro, a lei. Então, quer dizer, eu não posso também estar acima da lei, porque aí já estou interferindo em outro poder. Se teve o poder legislativo que é responsável por isso, decidiu, eu não posso ir acima disso daí. E outra, essa necessidade que também decorre da lei, da motivação. E essa motivação tem que estar calcada nos fatores reais que levaram a essa decisão. Como que a gente consegue? Nos Estados Unidos, eles têm avançado muito nisso com base no Critical Legal Studies. A gente consegue isso aqui, ó. É a partir da academia, é a partir de pessoas que tenham a coragem, e isso é uma dica gigante que eu dou para vocês também, de fazer estudo de caso. Então, assim, de pegar caso mesmo do Supremo e ir atrás. Não, ele disse que é isso, mas deixa eu ver qual foi um outro fundamento. Deixa eu ver. Por exemplo, a gente tem hoje ministros do Supremo que eles, antes de decidir, eles dão entrevista e eles adiantam muito. Então, essas entrevistas, elas podem ser usadas no estudo de caso. Antes de decidir, ele falou que tal coisa assim, assim. Antes de decidir. Tudo isso tem que começar a ser utilizado. Isso não é vergonhoso, isso não é errado, isso é democrático, isso é honesto, a gente colabora com um Estado melhor fazendo tudo isso, pelo menos é isso que eu penso, sabe? Eu nunca acho que eu estou enxugando gelo, eu sempre acho que eu faço alguma diferença no mundo, não sei se vocês são iludidos assim, mas enfim, eu gosto de me iludir nesse sentido.
Não, não é ilusão, não. Acho que a gente tem que buscar aquilo que você falou dos passos atrás da justiça. Acho que é isso. A gente tem que sempre buscando, né? Sempre tentando mais e mais. E quanto mais a gente, como diz lá Antônio Garapon, a gente chega próximo, né, à nossa perfeição, que é sempre buscando mais, estudando mais, né? Tem algumas falas aqui no chat, né? O Edmar fala: como podemos conciliar se o país é laico, mas diz na Constituição sobre a proteção de Deus? Pois é, aí é o conceito de ser laico, né? Então, quer dizer, alguns autores, Edmar, apontam realmente que isso seria uma contrariedade. E isso foi discutido, acreditem se puder, numa ação de inconstitucionalidade em relação à Constituição do Acre. Na Constituição do Acre não havia isso, não foi colocado sob a proteção de Deus, e aí se discutiu isso, se ela seria inconstitucional, porque ela não seguiu, né, pelo princípio da simetria, Isso. Ela não teria seguido a Constituição sob a proteção de Deus, e acabaram colocando. Então, na Constituição atual do Acre tem essa sob a proteção de Deus. O conceito de ser laico, ele deve ser entendido naqueles termos do artigo 19. Então, o que não pode um Estado ter é uma religião oficial. Então, você falar de uma proteção de Deus, até porque o preâmbulo não é legislação propriamente dita, né? Então, não há qualquer vedação. Então, não ofende o Estado laico constar esse sob a proteção de Deus, tá? Um Estado laico não é um Estado ateu. Tá? Então, são coisas diferentes. O Estado laico é o Estado que não tem uma posição religiosa, que não adota uma religião oficial. Perfeito. O Eliezer também fala que é uma questão que eu já falei aqui sobre a maioria e a minoria, né? Eu acho que você já respondeu sobre a questão da ficar atendendo a minoria não seria democrático, porque a maioria foi eleito democraticamente, né? Essa é uma discussão fabulosa, gente. Se eu fosse talvez escrever, eu ia escrever sobre isso, utilizando ali Habermas como um marco teórico, né, para falar sobre essa questão de uma participação, de uma oitiva da população e tudo. Quer dizer, quando você prioriza a minoria, você não está prejudicando uma maioria, que é quem forma a democracia. É uma discussão louca e muito legal, assim, vale muito a pena, viu, Eliezer? Você já está aí intimado a falar sobre isso e trazer para a gente, porque é bem legal esse tema. Então é isso, acho que se alguém tem mais perguntas, colegas, alguém tem mais algo a pontuar sobre o que a colega, essa nossa palestrante Geilza trouxe para a gente, uma conversa descontraída, profunda, né? Religião, filosofia, direito, minorias, maiorias, democracia. Acho que a gente podia ficar aí até amanhã falando. Não é? Falta só um vinho, a gente fica até amanhã, né? Muito obrigada, viu, Márcio? Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer gigante. Estava com saudade de poder discutir assim outros temas. E quando quiserem, estou à disposição para outras vindas aqui. Então tá ótimo. Então, doutora Geilza, uma vez mais, obrigado por aceitar prontamente o convite, vir falar aqui com a gente sobre esses temas, né? São temas muito importantes e muitas vezes esquecidos, né? Falar de religião, a gente realmente não está na pauta da academia, do direito, né? Eu tento trazer um pouquinho isso lá nas aulas de introdução ao direito, falando da similitude das religiões, do direito antigo, porque inclusive na nossa grade de direito, tem introdução ao estudo do direito, não tem mais história do direito. Então não se fala mais da história do direito. Eu faço questão de, dentro da introdução ao estudo do direito, falar pelo menos umas 4 aulas de história do direito para trazer realmente a religião, trazer a codificação antiga. Então, realmente é muito bom ouvi-la. Agradeço mais uma vez. E a todos os colegas que estão presentes aqui, agradeço a presença. Amanhã, às 18 horas, nós teremos a continuação da Semana Jurídica. Nós vamos receber um defensor público que vai falar sobre carreira jurídica da Defensoria Pública. Hoje nós tivemos um delegado das 18 às 19 e amanhã defensor público das 18 às 19. O link está lá no Instagram do IESB e eu também posto nos grupos que eu tenho aqui do IESB. Uma vez mais, muito obrigado a todos, em especial agradecimento a Geilza, minha amiga, que é a culpada de tudo isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço a todos, viu? Boa noite.